Estamos continuando nossos vídeos, nossas aulas de hermenêutica, página 52. Vamos falar um pouquinho sobre pietismo. Um grupo de cristãos protestantes reagiu a esse período de domínio da exegese dogmática. Eles ficaram conhecidos como pietistas. Philip Jacob Spener é considerado o pai do pietismo. Ele escreveu um folheto, Anseios Piedosos, e pediu o fim das discussões inúteis e o interesse ao anseio comum entre os cristãos e as boas obras. Os pietistas defendiam o estudo da Bíblia nas línguas originais e sob a influência e iluminação do Espírito Santo. Eles fizeram significativas contribuições para o estudo das Escrituras. No entanto, não ficaram imunes às críticas. No auge do movimento, os pietistas uniram um profundo desejo de entender a Bíblia e tomar seus princípios com muito interesse pelo método histórico gramatical. Mas com o passar dos anos, muitos pietistas descartaram a base de interpretação histórica gramatical e passaram a depender de uma luz interior ou de uma unção do alto para entender a Bíblia. E aqui está colocado entre aspas até inclusive. Chegou um momento em que as interpretações dos pietistas estavam baseadas em impressões subjetivas e muitas vezes contraditórias, sem nenhuma relação com a intenção do escritor. Porque aqui é o seguinte, a postura dos pietistas: precisamos de algo do alto, de uma unção diferente, precisamos que Deus nos fale o que isso quer dizer, algo do gênero assim. Esse é um tanto perigoso. Deus fala, é evidente que sim, mas, irmãos, tecnicamente falando, quando você estuda a Escritura, você precisa, analisando a Escritura, à luz da hermenêutica, à luz da exegese, à luz dos originais, o tempo, o espaço temporal, o perfil do escritor, perfil dos leitores, são questões técnicas. E em questões técnicas, com todo respeito, com muito temor eu digo isso, o Espírito Santo não se envolve não. E vou dizer uma coisa para ti, que é um fato. Não vou citar o nome da igreja aqui, porque esse vídeo é público, mas tem igreja o seguinte: o culto começa e o pregador da noite, o pregador do momento, vai ser aquele que sentir que recebeu a palavra de Deus. É uma igreja, vou dar aqui algumas pistas, só não vou citar, tá? Ela não admite a figura de pastor, ela não tem escola dominical, ela não admite evangelização. Se por acaso você cometeu um pecado grosseiro, vou dar um exemplo de ordem sexual, adulterou, por exemplo, você é réu de falta de perdão eterno, tá? É uma igreja que bota uns negócios na cabeça das irmãs, bom, deixa pra lá. Ou seja, quem recebe a inspiração da noite, que é o pregador da noite, digamos assim, é uma espécie de pietismo um tanto quanto abstrato, moderno, por assim dizer. E a questão dos pietistas, que começam muito bem intencionados e tal, e assim, mas quando vão para esse campo, não, a gente, para entender a Bíblia, precisamos de uma revelação do alto. Ora, se for assim, então não precisa de regras de hermenêutica, porque Deus, se for Deus falando, ele não vai dizer uma informação errada, uma interpretação incorreta da Escritura. Então o pietismo, ele cai nessas armadilhas, no sentido, para se entender a Bíblia, você precisa de um certo grau de espiritualidade muito grande e uma sintonia fina com Deus, porque ele vai te explicar ponto por ponto, hermeneuticamente, exegeticamente falando, o que este ou aquele texto quer dizer. Nós sabemos que não é dessa maneira que funciona, tá certo? Página 53, o racionalismo. Bom, durante o período em que se seguiu a pós-reforma, emergiu um movimento conhecido como racionalismo. Tratava-se da posição filosófica que aceita a razão como única autoridade que determina o que é verdadeiro e falso.
Desse modo, os milagres, as afirmações que não podem ser explicadas racionalmente, devem ser rejeitadas. Portanto, à luz do racionalismo, o que podemos extrair da Bíblia como verdades comprovadas são as passagens que correspondem à razão humana e o que não corresponde à razão humana, no caso, deve ser ignorado. Então, esse modo de pensar causou profundo efeito sobre a teologia e a hermenêutica. Isso aconteceu porque durante vários séculos a igreja havia enfatizado a importância da razão, contudo, considerando a revelação superior como meio de entender a verdade. Isso aqui é o contrário do pietismo. O pietismo vai para aquele polo, digamos assim, ultra espiritual. Esse aqui vai para um polo ultra racional. Ou seja, o racionalismo, ele vai roubar, ele vai arrancar a sobrenaturalidade da Escritura. Vou dar um exemplo. Imagine como que o racionalismo encara a história do profeta Jonas. Um homem que é engolido por uma baleia, tá? Por um peixe, grande peixe, tá? A história vai dizer que é um cachalote, devido à dimensão da garganta dele, passa um corpo de um homem e tal. Como que os racionalistas vão encarar a história de Jonas? Um homem que fica 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, desse ventre ele ora, e essa baleia ela vai justamente vomitá-lo na costa da cidade onde ele deveria ir sob as ordens de Deus anteriormente, antes dele desobedecer. Para o racionalista isso é difícil. Como que o racionalista vai crer, por exemplo, na ressurreição de Jesus? Como que o racionalista vai crer na ressurreição de Lázaro, 4 dias depois de morto? Então, o racionalismo, ele vai arrancar a sobrenaturalidade da Bíblia. Os milagres, para o racionalismo, simplesmente não existem. É uma forma de interpretação perigosa, inclusive muito parecida com o cessacionismo de hoje. O cessacionismo é algo que diz o seguinte: os milagres cessaram com a morte do último apóstolo. Sabemos que isso não é verdade. Quem faz milagres é Jesus, e a Escritura afirma por várias vezes, direta e indiretamente, principalmente em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ou seja, continua fazendo milagres. Então não tem como tirar, a sobrenaturalidade da Bíblia, o toque místico, miraculoso da Escritura e de suas passagens que falam disso, abraçando um racionalismo, evidentemente que não. E 2 nomes merecem observações nesse período do racionalismo. O primeiro, o de Thomas Hobbes, um filósofo inglês que pregava o racionalismo com tendências políticas. Hobbes interessava-se pela Bíblia como um livro que continha regras e princípios para a República Inglesa, observe. O segundo nome foi o do judeu Baruch Spinoza, que começou a ensinar que a razão humana está desvinculada da teologia. Segundo ele, a teologia, a revelação, e a filosofia, a razão, pertencem a campos distintos. Desse modo, ele contestava os milagres bíblicos, o Spinoza no caso. Entretanto, estabeleceu várias regras de interpretação das Escrituras, incluindo a necessidade de conhecer os idiomas originais da Bíblia, o hebraico e o grego, e também o contexto de cada livro. Nada de errado nisso até então, né? Para Spinoza, a razão é o critério absoluto para julgar qualquer interpretação de uma passagem bíblica. Essas ideias seriam como sementes que produziriam um novo tempo na história da hermenêutica. Ou seja, esses caras trouxeram descrença no sobrenatural. Aqui está o livro dos feitos, de algumas coisas que Deus fez, que Cristo fez, e assim sucessivamente. Mas a parte sobrenatural, se a razão não explicar, essa parte não existe. Queridos irmãos, amigos, a fé, ela não é racional. A fé, ela não é tangível. A fé não dá para você colocar ela num tubo de ensaio e você tentar explicá-la. A fé é inexplicável. Por isso que a fé produz o quê? A fé produz milagres. E qual é o milagre que é explicado à luz da filosofia? A razão. Então o milagre é explicado à luz da revelação, que no caso é a teologia. Está aqui a filosofia e está aqui a teologia. Está aqui a revelação e está aqui a razão.
A revelação ainda vai ser superior. A revelação ainda vai ser maior do que as filosofias humanas, principalmente aquela filosofia que quer anular a revelação. É o caso do racionalismo. Da hermenêutica moderna aos dias atuais. Nos séculos 19 e 20, a crítica da Bíblia, aliás, alcançou uma dimensão jamais vista antes. Enquanto nos séculos anteriores a autoria divina das Escrituras foi enfatizada, agora o foco era a sua autoria humana e as circunstâncias históricas que envolveram o desenvolvimento do texto bíblico. E com isso vem a crítica à Escritura. Página 54. O começo desse período, ele foi marcado pelo aparecimento de uma escola de interpretação histórica. A fundação dessa escola atribuiu-se a Sandler, um filho de pais pietistas. No seu trabalho sobre o Cânon, chamou a atenção para o aspecto humano da origem histórica e da composição da Bíblia. Sandler, ele no caso, formulou um segundo trabalho sobre a interpretação do Novo Testamento e estabeleceu certos princípios de interpretação. Ele observou que o fato de vários livros da Bíblia e do Cânon se originarem de um modo histórico, era historicamente condicionados, partindo do fato de que os livros foram escritos por diferentes classes de pessoas, concluiu que o seu conteúdo é, em grande parte, olha só, local e passageiro. Não pretendiam ter valor normativo para todos os homens, em todas as épocas, é só para aquele local, passou, não serve mais, é isso que o Sandler está dizendo. Então, segundo Sandler, era necessário o intérprete ter em mente essas coisas para interpretar corretamente o Novo Testamento. Os ensinos de Sandler favoreciam a ideia de que as Escrituras são produções humanas falíveis, observe, e de certo modo transformaram a razão no árbitro da fé. Ele não foi o primeiro a adotar essas ideias, mas expressou o pensamento da época. Esse período desencadearia 3 movimentos que afetariam sensivelmente o modo de interpretar a Bíblia. Quais são esses 3 movimentos? Observe. O liberalismo, a neo-ortodoxia e o fundamentalismo. Observe, por causa do Sandler, fundou-se esses 3 movimentos. Liberalismo teológico. O racionalismo filosófico, gente, ele lançou os alicerces do liberalismo teológico. Nesse período, alguns eruditos defendiam que a Bíblia contém vários graus de inspiração, sendo que os graus inferiores estavam relacionados aos detalhes históricos. Segundo os defensores desse pensamento, seria possível que os graus inferiores contivessem erros. E aqui eu paro nesse ponto para refutar a questão do liberalismo teológico, dizendo o seguinte: a Bíblia, ela tem inspiração plenária. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia aberta é Deus falando, a Bíblia fechada é um livro normal. Queridos, me permita uma refutação: a Bíblia fechada é a palavra de Deus, a Bíblia aberta é a palavra de Deus. A Bíblia fechada é aquilo que Deus falou, a Bíblia aberta é a mesma coisa. Então isso é um exagero, até um certo fanatismo quando se encara dessa maneira. É um ponto errado, tá? Outros teólogos, eles foram além, negando totalmente o caráter sobrenatural da Bíblia. Liberalismo teológico, né? Um deles foi Schleiermacher, considerado o pai do liberalismo teológico. Muitos já não mencionavam a inspiração como o processo que Deus guiou os escritores humanos a escrever os textos sagrados. Pelo contrário, a inspiração, olha só, referia-se à capacidade da Bíblia de inspirar a experiência religiosa, nada mais do que isso. Outro nome que ganhou destaque foi Benjamin Jowett, com a sua obra Dissertação e Críticas. Segundo ele, a Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro
ela não tem caráter sobrenatural, pois em nada se difere de qualquer produção literária. Observe, para quem estuda hermenêutica e exegese, é muito importante entendermos os pontos de vistas que os detratores, aqueles que atacavam as escrituras tinham para podermos refutá-los, à luz de uma exegese sadia, de uma hermenêutica não doentia, para combatê-los exatamente. E um dos pontos é essa questão do liberalismo teológico, que arranca o sobrenatural de Deus, arranca aquela sacralidade, arranca aquele movimento e aquela mão divina que conduziu vários acontecimentos da história e várias situações da história. E por isso que é importante, no campo da hermenêutica, conhecermos aqueles que tentaram e tentam até hoje atacar a ortodoxia da palavra.